mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantar em teu amor pra sempre, cantar em teu amor pra sempre, cantar em teu amor pra sempre, cantar em teu amor pra sempre. Para encerrar esse período de cânticos, queria cantar com vocês, matando saudade aí, até que ele venha declarar essa verdade. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. E podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Lá no começo, tua graça me alcançou, a ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos nas nossas manhãs de domingo tendo a oportunidade de estudar as doutrinas batistas e você está prestando aí na tela? Nós queremos já nesse instante orar pela vida de Yuji, que está ali,
pedindo ao Senhor que continue derramando sobre a vida dele graça, sabedoria, e pedir ao Senhor que de uma forma especial, mais uma vez, fale ao nosso coração nessa manhã de hoje. Vamos orar mais uma vez? Bendito e poderoso Deus, nós queremos, Pai, exaltar o Teu glorioso nome, nós queremos, Senhor, Te bendizer de uma forma especial, queremos, Senhor, Te glorificar, porque em todas as coisas o Senhor tem mostrado a Tua bondade, mostrado, Senhor, a Tua benignidade, o Teu amor sobre nossas vidas. Nós temos visto, Senhor, o Teu livramento, nós temos visto a Tua provisão, nós temos visto o Teu cuidado, Senhor, sobre nós. E por isso, mais uma vez, nós Te bendizemos, Te exaltamos e glorificamos o Teu santo nome. E nesse momento, Senhor, que vamos estudar a Tua palavra através de Iuge, nós Te imploramos que Tu continues derramando a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida do Teu servo. Fala, Senhor, as nossas vidas através do Teu Filho. Age poderosamente através da vida dele, que ele seja o primeiro a receber da tua porção nesta manhã e que nós também, Senhor, sejamos de uma forma poderosa tocados por ti. Já te agradecemos por tudo que o Senhor fará entre nós e te bendizemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E hoje você tem a palavra. Abre o microfone dele. Pronto. Espera aí que a gente não está lhe ouvindo. Um minutinho só. Vamos mudar aqui a entrada. Vocês estão ouvindo hoje, não? Fala aí hoje. Não. Parece que o problema é com o teu áudio mesmo, viu, hoje? É o que mesmo que você quer falar? Essa aí e entrar de novo do. Vamos ver se tá conectado direito. Eu vou sair e entrar de novo. Pronto, aí. Agora nós ouvimos. Pronto, hein? Tá. Eu acho que foi a conexão aqui do fone. Tudo ok agora, né? Ok, tranquilo. Tá ouvindo? Tá, beleza. Se eu testar aqui, eu compartilhar minha tela. Isso. Eu vou aproveitar para compartilhar aqui o link da igreja. Tá dando para ver a tela? Pronto. A gente tem 2 semanas, né, que não... 2 domingos que a gente não se encontra para escola bíblica. E hoje eu vou adiantar nosso assunto tratando de dois títulos simultaneamente, né? Não só por causa do tempo que a gente passou separado, mas também porque eu vejo que esses 2 títulos da nossa declaração doutrinária obrigatoriamente precisam caminhar juntos. Para a gente começar, e não perder o hábito, né, de sempre ler algum texto da palavra relacionado ao tema, eu quero ler com os irmãos o texto que está em Mateus, o último capítulo de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Quem foi embaixador e mensageira sabe esse texto de cor. Se eu não me engano, nos embaixadores, para a gente passar de candidato para arauto, tem que saber isso de cor, declarar lá no reconhecimento de postos, né? E diz o seguinte, o relato de Mateus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. 19, aliás. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto, né, é conhecido como a Grande Comissão.
de algumas versões, é a que eu estou usando aqui, se eu não me engano, NVI, mas em algumas versões, como a de Almeida, por exemplo, revista corrigida, vai estar, portanto, ide, né? E fazer discípulos, né? E em Marcos também está mais ou menos dessa forma, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. De modo que esse texto foi lido porque o nosso tópico de hoje é justamente evangelização, missões e educação religiosa. Está demorando um pouco, a caldeira do meu computador tem que aquecer, né? É a vapor ainda, então demora. O título 13 da nossa declaração doutrinária se chama Evangelização e Missões, né? E o título 14 fala sobre educação religiosa. Então, por que eu resolvi falar dos dois no tema só? Né? Porque, como protestante histórico, eu não vejo evangelização sem ensino, né? É assim que os protestantes fazem desde 1517, né? Se fosse uma propaganda moderna, desde 1517. Desde 1517 a gente evangeliza ensinando, né? Então, a gente inclusive vai discutir isso no tópico de educação religiosa, né? Como a visão protestante da evangelização influencia diretamente no modelo de escola pública que a gente tem hoje, e eu vou dar um exemplo bem conhecido nosso, que se chama Escola Bíblica Dominical, né? E, no final das contas, são dois tópicos diferentes, mas tópicos que se relacionam, certo? Então, eu vou tentar ser breve, né? Minha amada esposa tem falado que eu estou excedendo um pouco o tempo, mas eu vou tentar me manter dentro dos 50 minutos aí, para a gente conseguir terminar de fazer o almoço. Então, veja bem, isso aqui é uma foto da primeira geração, talvez primeira, segunda geração, acho que é a primeira ainda, de jovens meninos numa escola bíblica dominical, lá no final do século XVIII, né? É uma foto que retrata um pouco da condição que essas crianças viviam na época, né? Dá para ver que eles estão, né? Para hoje estariam muito bem vestidos, né? Mas para a época dá para ver ou para perceber alguém ali sem sapato, né? Com a roupa já surrada, né? Eram crianças que trabalhavam, mesmo muito jovens, na indústria, na Inglaterra, nesse caso aí, mas isso acontecia em toda a Europa, né? E o único dia que eles tinham livres era o domingo. E foi uma época que, justamente por causa da miséria, da pobreza, né? A violência, né? Nem se compara com a violência dos dias de hoje, mas a criminalidade aumentava muito, principalmente entre os jovens. Então, Robert Raikes, que era um filântropo anglicano, ele tem a brilhante ideia, né, de juntar esses meninos, inicialmente apenas meninos, e depois ele passou a admitir meninas também, nos domingos pela manhã, né, a partir das 10 horas, mas eles iam para casa almoçar e voltavam à tarde também. No domingo pela manhã, Robert Raikes reunia esses meninos, né, para ensinar a ler, e depois de ensinar a ler, né, depois de alfabetizar, esses meninos eram apresentados às doutrinas cristãs, né? Aprendiam a ler justamente para poder ler a Bíblia. Então, isso sempre foi um propósito da reforma. As pessoas precisavam aprender a ler, porque as pessoas precisavam ler a Bíblia, né? Então, essa primeira iniciativa, muitos historiadores, e Lisandra depois pode até me desmentir se eu estiver falando besteira, mas muitos historiadores da educação, né, admitem que isso revoluciona, principalmente na Inglaterra, estabelece tudo que hoje é fundamento, né, na educação pública inglesa. Isso se espalha também para as colônias inglesas, para os Estados Unidos, por exemplo, e chega até nós, né? A EBD particularmente chega até nós também, com os protestantes, particularmente presbiterianos e batistas, né?
E muito antes disso, inclusive, estava falando que a gente usa o ensino, né, como método de evangelismo desde 1517, mas antes disso, na França também, na Alemanha, principalmente com o luteranismo, né, a educação pública foi fortemente influenciada pela Reforma Protestante. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vive uma crise, né, na sociedade. A gente vive já uma sociedade, eu considero já uma sociedade pós-cristã, né? E boa parte da crise que a gente vive atualmente é porque a gente não entende mais o que é evangelho, não compreende mais qual é a nossa missão e não educa nem ensina, né? Educação e ensino são coisas diferentes. Mas a gente não, como cristãos, a gente já não educa mais e nem ensina, né? A gente tem privilegiado as experiências místicas, né, em detrimento do conhecimento do Evangelho. Né? Você pode perguntar a muita gente aí que se diz cristã, particularmente se diz evangélica, né, sobre o que é ser evangélico, sobre o que é ser cristão, e essa pessoa pode falar um monte de coisa espetacular que aconteceu na vida dela, mas se você pergunta o que é o Evangelho, pouca gente vai conseguir explicar de forma sucinta, né? A gente leu na última vez que a gente, na nossa última lição, quando Paulo explica para os coríntios, né, o que é o Evangelho. E eu me lembro de há 2 ou 3 anos atrás, lá na igreja de minha sogra, a gente sempre fazia a virada de ano lá, né? E o pastor Isaías, na época pastor lá da igreja Batista de Brotas, ele tinha pouco tempo para fazer o sermão, porque teve batismo, teve posse de diretoria. Eu me lembro que em 5 minutos ele resumiu o evangelho de uma forma que eu nunca tinha visto antes, talvez só em Paulo, né? O homem é pecador, está condenado, Deus se faz homem, paga o preço pelo pecado, né? Morre por causa disso, ressuscita, restaura a vida do homem, vai para Deus e depois volta, né? Isso é o evangelho. Volta para buscar a sua igreja, para restaurar a criação, né? E a gente fala de tudo menos disso, né? Por que a gente fala de tudo menos disso? Porque a gente já não sabe mais o que é evangelizar e a gente já não ensina mais, né? Então, isso é uma preocupação dos batistas desde a sua origem e é o que a gente vai tratar hoje, né? O que é que diz a nossa declaração doutrinária a respeito da promoção da evangelização e missões? Né? O ponto principal é isso. Ó. A missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. Então, veja bem, muito embora o título fale primeiro de evangelização e depois de missões, a primeira coisa que a nossa convenção diz é a respeito da missão. A nossa missão é evangelizar, né? Portanto, a gente precisa distinguir uma coisa da outra, né? A evangelização, evangelismo e missões estão obviamente ligados, mas são coisas diferentes. Por que a convenção fala primeiro de missão, mas no título primeiro evangelização? Porque a evangelização é uma obrigação de todo cristão. Já a missão ou a promoção de missões é um compromisso da igreja. Então, antes de fazer missão, no sentido que a gente vai discutir aqui, no sentido de ter campo missionário, de ter uma junta de missões, todo cristão tem a missão de evangelizar, né? Então, quando a gente fala evangelização e missões, eu estou dizendo evangelização primeiro, porque é função de todo cristão. Missões, no plural, significa dizer que como denominação, né? Como convenção, eu vou fomentar essa missão financiando e dando suporte às pessoas que especificamente têm o chamado para isso, né? E aí, no tópico 1, né, a gente vai ler aqui. É dever de todo discípulo de Cristo e de todas as igrejas proclamar, pelo exemplo e pelas palavras, a realidade do Evangelho.
procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizados e ensiná-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. Ponto 2. A responsabilidade da evangelização estende-se até aos confins da terra, e por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Deixa eu voltar aqui, que eu apaguei vocês para poder ver o texto, né? Então, veja bem, o que é que a nossa convenção está dizendo? É dever de todo discípulo evangelizar. Essa é a nossa missão. Agora, como igreja, para que essa missão seja, como igreja, como denominação, como igreja universal e como denominação, e também como igreja local, a nossa função, ou o nosso compromisso, tem que ser com o financiamento, né, e o suporte, né? A gente financia com oração, com dinheiro e com a própria vida, né? Então, a gente falou sobre mordomia e a gente viu que existem chamados diferentes, né? Quando a gente falou também sobre o ministério da palavra, existe o ministério do evangelismo. Isso não quer dizer que a pessoa que não tem a vocação para ser evangelista não deve evangelizar, mas significa assim que existem pessoas que têm uma vocação especial, têm uma graça especial em relação a isso, né? São que se voluntariam para se transformar em missionários, né? Entre nós batistas, normalmente essas pessoas vão para um seminário ou para alguma faculdade que tem um curso de missiologia ou de educação religiosa ou de teologia, né? E essas pessoas vão ser preparadas para o campo missionário. E é isso o que é isso que a nossa convenção diz quando a gente diz que tem a obrigação de promover a obra de missões, né? Então, além de evangelizar, né, cada cristão individualmente tem essa obrigação, cumprir essa ordenança de evangelizar, como diz a nossa convenção, né? Pela palavra, pela vida, né? Pelo exemplo também, e principalmente, a gente também tem o compromisso de sustentar aqueles que receberam o chamado apostólico, por assim dizer, né? Aquele de levar a igreja a locais em que a igreja e que o evangelho ainda não chegou. Então, evangelizar é a missão, né? Portanto, no sentido bíblico, é a ordem que Jesus Cristo deu aos discípulos, né? De pregar o evangelho a todos os povos, né? Isso é a missão do cristão. A obra de missões é o ministério específico que, como igreja, a gente sustenta, de ir a locais ainda inalcançados ou dar suporte em locais que têm dificuldade, né, em que o evangelho tem encontrado resistência maior do que em outros lugares. Já a evangelização é o meio pelo qual nós cumprimos essa ordem, né? Nós fomos ordenados a propagar o evangelho. Como é que a gente faz isso? Evangelizando, ou seja, pregando o evangelho, né? Portanto, é o meio pelo qual nós realizamos essa ordenança. Nós pregamos o evangelho não apenas com palavras, mas principalmente, né, com atitudes e com ações. Eu gosto muito da missão, né, da Igreja Batista da Graça, a igreja que eu pertencia antes de Camargosa. O lema da igreja é proclamando a Cristo com atitudes, ações e palavras, né? Ao contrário do que está no nosso hino do cantor cristão, que é com palavras, ações e atitudes, lá é o contrário, né? Lá é atitudes, ações e palavras, ou seja, atitude é o seu estilo de vida, ação é o que você faz, né? Então você tem que proclamar o evangelho primeiro com seu estilo de vida, segundo com ações específicas, e como diz Billy Graham, se necessário, né, com palavras. A ordem, né, de Cristo, muitas vezes a gente entende como sendo um id, né? Então a gente acha que id foi o que Jesus Cristo mandou a gente fazer, ir. Não, Jesus Cristo não mandou todo mundo ir. Ele deu essa graça a alguns
né, que receberam a vocação, o dom espiritual da evangelização, uma queimação no coração, um amor, né, pelos perdidos, né? E todo mundo aqui conhece alguém que tem esse fogo, que tem essa coisa que o impulsiona a ir alcançar pessoas, né? De uma forma mais específica e dedicam completamente sua vida a isso, né? Tem um texto do pastor Estélio Lourenço, que, na internet, que eu estava lendo ontem, ele diz o seguinte: o id, no original grego, não é um verbo imperativo. Portanto, a ordem de Jesus não está aqui, né? Está dizendo que a palavra usada por Mateus, né, como ide, não se encontra no imperativo. Ele diz que, em português, não há uma forma correspondente específica para esse verbo. O mais próximo poderia ser ao ir. Então, quando a gente lê Mateus, que a gente troca o ide por ao ir, Jesus está dizendo, ó, agora eu vou despedir vocês. Ao irem embora, né, façam discípulos. Ensinem tudo aquilo que eu lhes ordenei e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é que ele está ordenando a todos os cristãos? Façam discípulos. Isso é uma compreensão que a nossa convenção teve nos últimos anos, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de ler ou de participar de um curso desse, né? Relacionamento discipulador. E eu abri ontem, tirei do plástico depois de alguns anos, né? Escola Bíblica Discipuladora, né? Então, são coisas que a nossa convenção, graças a Deus, né, por intermédio do Espírito Santo, né, abriu os olhos para isso, né? O ir é importantíssimo. Se não fosse o id, a gente não estava aqui, né? Graças à junta de Richmond, né? Hoje a gente tem uma igreja batista que já tem, não vou fazer a conta agora, mas tem mais de 130 anos, né? Foi em 1882, quase 140 anos, na verdade, formalmente estabelecida no Brasil como Igreja Batista Brasileira, né? Então, graças ao ID dos missionários norte-americanos, é que nós estamos aqui. Agora, tão importante, ou talvez até mais importante do que o ID, é o discipular, né? Então, a gente precisa reler Mateus dessa forma, né? Ao ir, ou ao irem embora, seja lá para onde vocês forem, né? Para o campo missionário, para as suas casas, ou para o seu trabalho, para a sua escola, façam discípulos, né? Então, quando a gente pensa em evangelização e missões, a gente pensa que missão é a ordenança que Deus nos deu de, ao irmos a qualquer lugar fazer discípulos, e a obra de missões, né, é aquela obra financiada pela igreja, né, para que o evangelho chegue a povos ainda não alcançados. Quando a gente pensa na evangelização, portanto, não apenas como pregar, simplesmente falar, mas como fazer discípulos, né, isso implica em viver o evangelho integralmente, né? Porque fazer discípulos, no final das contas, é reproduzir, né, em outra pessoa, obviamente numa relação, né, de forma relacional, né, propriedades, virtudes, né, que nós mesmos temos, né? Portanto, como discípulos de Cristo, nós temos que reproduzir, né, características fundamentais da personalidade de Cristo. E como discipuladores, nós temos que levar pessoas também a desenvolver essas características. E você não faz isso simplesmente pregando o evangelho no domingo de noite, né? Fazendo uma exposição evangelística e perguntando se alguém quer levantar a mão aceitando Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, né? Isso é extremamente importante, né? Muita gente precisa disso. Eu me lembro que Lisandra, quando se declarou cristã lá na casa de Gleno, ela pediu a palavra no final da reunião e perguntou: aqui ninguém pergunta se a gente quer se converter, não, né?
Lembra, Alice? Viu, né? E aí ela mesmo nos forçou a perguntar, e aí, Lisandro, você quer se converter? Ela levantou a mão, eu quero, né? É óbvio que é importante a mensagem evangelística, o apelo. Quem assistiu às mensagens do pastor Sammy Tipt, né, viu o que é, na prática, o que é uma pessoa ter o chamado para evangelista, né? Ter a vocação para evangelista, a forma simples com que ele expõe o evangelho, a forma simples com que ele explica a situação do homem, do ser humano, do pecador, né? As analogias brilhantes que ele usou para fazer isso, né? Para que as pessoas pudessem realmente compreender a situação de pecado em que se encontram e a necessidade de serem regeneradas pelo poder de Deus, né? Mas o sendo tipo que prega, muitas pessoas se convertem e depois ele vai pregar para outras pessoas. E a gente precisa estar preparado para dar suporte a essas pessoas que se posicionaram ao lado de Cristo, né? Ou seja, aquela pessoa que se converteu ainda não se transformou em discípulo, porque não se transforma em discípulo da noite para o dia. Para ser discípulo, você precisa ser ensinado, você precisa ser conduzido por alguém mais experiente, né? E foi isso que Jesus Cristo fez durante 3 anos, né? Alguns autores consideram menos do que isso, outros mais do que isso, né? Eu penso entre 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, o ministério de Jesus, uma vez que João, no seu evangelho, relata 3 Páscoas, né? Ele participou de 3 festas da Páscoa durante o seu evangelho, pelo menos, né? Então, durante 3 anos, que é mais ou menos um consenso aí, Jesus Cristo conviveu, ensinou, educou, conduziu, né? 12 homens. Aí eu não estou nem falando de humanidade, né? Eu estou falando homem mesmo, homem, gênero, sexo e tudo, né? Isso os que foram citados. Obviamente, mulheres faziam parte também disso. A gente conhece Marta, conhece Maria, conhece as 2 Marias, né? Então, são mulheres que também estavam sendo discipuladas por Jesus Cristo, mas o autor se excusa, né, de ser enfático e específico sobre elas. O que a gente sabe com certeza é que 12 homens conviveram com Jesus Cristo durante 3 anos, né? E durante 3 anos eles foram evangelizados, ou seja, eles foram discipulados por Jesus, né? Como? No dia a dia, né? Pelo exemplo, pelas atitudes, pelo que ele falava, pelas decisões que ele tomava, né? Mas era a convivência, era o relacionamento de Jesus que discipulava, ou que evangelizava aquelas pessoas, né? Isso tem se perdido, hoje a gente perdeu um pouco disso, né? Com o passar do tempo, né? Eu me lembro que na minha infância, adolescência também, os cultos eram divididos em doutrinários e evangelísticos. Quarta-feira à noite, lá na minha igreja, na época, a Igreja Batista da Proclamação, em Pau da Lima. Quarta-feira à noite, domingo de manhã, eram cultos doutrinários. Então, a exposição da palavra era sempre uma exposição de ensino da doutrina, né? A gente ia discutir os pontos principais da fé cristã, da interpretação batista da Bíblia, né? O pastor sempre escolhia um texto que falava alguma coisa sobre isso. Então, você ia falar sobre ceia, ia falar sobre dom de línguas, ia falar sobre quem é Deus, ia falar sobre a condição do homem, ia falar sobre salvação, sobre regeneração, enfim. E no domingo à noite, a gente chamava de culto evangelístico. Era um culto em que especificamente o pastor usava um texto sobre salvação e pregava especificamente para aqueles que ainda não são crentes, né? Isso começa no século XIX. Quer dizer, do século XVI até o século XIX, não existia pregação evangelística. Como era que os cristãos evangelizavam? Ensinando. Então, todo culto e toda exposição da palavra era uma exposição doutrinária. Por quê? A linha de raciocínio dos reformadores era que se
o ser humano entende a palavra, então naturalmente ele se convence ou é convencido pelo Espírito Santo da sua eficiência, né, para que ele possa ter seus pecados perdoados e sua vida restaurada. Eu não precisava, eu não se fazia aqueles apelos, né, mesmo porque o contexto era outro, né? Você tinha uma sociedade que era essencialmente cristã, né, por causa de 1000 anos de cristianismo medieval, católico romano, né? Então, as pessoas, inclusive, já se consideravam cristãs porque nasceram numa paróquia, nasceram numa freguesia cristã, né? E não porque tiveram uma decisão particular e pessoal em relação a isso. Então, isso, até o século XIX, era assim que a igreja evangelizava, né? Criava uma escola, ensinava a ler e depois ensinava a Bíblia, né? A partir do século XIX é que nos Estados Unidos você tem o chamado movimento evangélico, né, de você começar a ter essas exposições mais específicas para aqueles que ainda não tinham se convertido. E isso, obviamente, foi e é extremamente importante, né, para a expansão da igreja. A questão é que quando a gente favorece exclusivamente a pregação evangelística, em detrimento do ministério do discipulado, ou seja, das ações de discipulado que a gente faz no dia a dia, a gente acaba perdendo relevância na sociedade, né? Hoje, praticamente, os espaços públicos são ocupados por pessoas que estão longe do cristianismo e nem sempre isso foi verdade. E quando eu falo disso, eu estou falando, inclusive, de países e estados que são tradicionalmente reformados, né? Estados Unidos, Suécia, Suíça, Alemanha, né? São Dinamarca, Holanda, né? Tem reformadores importantíssimos na Holanda. Então, o espaço público ao longo dos séculos sempre foi ocupado pelos cristãos, e foram os cristãos que desenvolveram os conceitos de sociedade, de Estado, né? As condutas morais, os princípios éticos filosóficos desses países, né? Foram fundados sobre, né, as costas de intelectuais cristãos, particularmente protestantes, né? E quando a gente abre mão desse discipulado relacional com as pessoas e acha que a gente não precisa mais discipular, basta pregar a palavra e a pessoa vai se converter e vai se tornar cristã automaticamente, a gente acaba perdendo essa relevância. Os espaços públicos acabam deixando de ser ocupados por essas pessoas, por nós, né? E nós acabamos perdendo a oportunidade de influenciar o mundo. Então, se hoje a igreja começa a ser vista de uma forma negativa e começa a ser perseguida, né, nós temos contribuição nisso aí. Porque nós abrimos mão de ser relevantes. Abrimos mão de viver um cristianismo integral, no sentido de que a gente é cristão em qualquer lugar e se comporta como cristão em qualquer lugar. E esse testemunho, né, essa evangelização em atitudes e em ações, né, perde importância e a gente valoriza demais a evangelização por meio de palavras. Só que muitas vezes o que a gente fala não corresponde ao que a gente vive. E aí a gente vive essa crise moral, essa crise ética que a igreja cristã tem vivido, principalmente no Ocidente, né? No Oriente, como a igreja ainda é muito perseguida, né, você ainda tem quase que como necessidade, né, de resistência, manter uma vida nessa perspectiva, uma vida cristã nessa perspectiva. E aí entra a questão da educação religiosa, né? O que é que diz a nossa convenção? O ministério docente da igreja, sob a égide do Espírito Santo, compreende o relacionamento de mestre e discípulo entre Jesus Cristo e o crente. Portanto, aqui a gente volta, né, mais uma vez, à questão do discipulado, né? O ensino é fundamental no discipulado, né? A questão que até agora a gente falou do discipulado como atitude, né? E agora a gente vai falar no discipulado também como ação e como palavra, né? Uma coisa é como a gente vive, outra coisa são ações específicas que derivam desse estilo de vida que a gente incorpora, né, quando a gente aceita Jesus Cristo.
e outra coisa é o que a gente ensina, o que a gente fala também em função disso. Então, a palavra de Deus, tópico 1, é o conteúdo essencial e fundamental nesse processo e no programa de aprendizagem cristã. O que a Convenção Batista está dizendo é que a gente aprende a ser cristão estudando a palavra. A gente não aprende a ser cristão com revelação. A gente não aprende a ser cristão com profetada. A gente não aprende a ser cristão só porque a gente viu milagre, né? Eu creio em milagres, mas se eu passar a minha vida toda sem ver um, isso não faz de mim alguém de pouca fé, muito pelo contrário. Jesus Cristo falou, bem-aventurados os que não viram. Que não viram o quê? Tudo aquilo que ele fez, mas ainda assim creram, né? Então a fé não vem por experimentar o sobrenatural. A palavra também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como um certo apóstolo falou na televisão alguns anos atrás, né? A igreja hoje não cresce mais por falta de milagres. Isso se chama heresia. A igreja não cresce hoje não é por falta de milagres. A igreja não cresce hoje é por falta de ensino. Porque é isso que diz a palavra, né? Então, a palavra de Deus é o conteúdo fundamental no programa de aprendizagem cristã. Você se torna cristão, né? Ou você se aperfeiçoa como cristão aprendendo sobre a palavra. E por causa disso, a gente continua aqui. Ó. O programa de educação religiosa das igrejas é necessário para a instrução e desenvolvimento de seus membros, a fim de crescerem em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Às igrejas cabe cuidar do doutrinamento adequado dos crentes, visando a sua formação e desenvolvimento espiritual, moral e eclesiástico, bem como motivação e capacitação sua para o serviço cristão e o desempenho de suas tarefas no cumprimento da missão da igreja do mundo. Trocando em miúdos, se você quer ser missionário, se prepare. E é a obrigação da igreja te preparar. É por isso que a gente tem seminários batistas, né? Se prepare, e a sua igreja tem a obrigação de preparar. Se você quer ser pastor, se prepare para isso. Estude. E a sua igreja tem obrigação de providenciar a educação necessária para que isso aconteça, né? Óbvio, existem pastores leigos. Eu conheci um na minha vida toda. Na época ele era pastor Eliel, se não me engano o nome dele, já é falecido, é da velha guarda, né? Era da velha guarda, pastor da Igreja Batista Galileia, lá em Dom Avelar. Né? Ele foi o único pastor leigo que eu conheci em toda a minha vida. Ele foi ordenado, né, por causa, se fosse na academia, seria honoris causa, né? Pelo desempenho dele, mesmo sem ter ido a um seminário, né? Então, a comunidade que ele pastoreava como missionário, né, ordenou ele como pastor, portanto, por honoris causa, né? Mas foi o único pastor batista ordenado formalmente, leigo que eu conheci. Todos os outros que eu conheci foram educados e ensinados em um seminário ou em uma universidade, em uma faculdade de teologia. E boa parte deles com pós-graduação e tal, porque não é uma questão só de título, de status, né? Uma coisa que a gente, como batista, consegue manter é que a gente só tem um título para ministro, que é pastor. Não tem bispo, não tem apóstolo, não tem cardeal, não tem nada. Você pode ter acabado de se formar, pode ser leigo, pode ser doutor em teologia, você é pastor, né? Portanto, ministro, servo da igreja. Né? Então, é a obrigação da igreja fazer isso, e a Igreja Batista se preocupa com isso. Além disso, a gente tem, normalmente, uma estrutura de ensino, né? As igrejas batistas tradicionais costumam ter uma estrutura de ensino. Eu me lembro quando a gente estava discutindo o terreno que a gente ia comprar, a área do terreno foi extremamente importante, né?
porque há uma tradição das escolas batistas terem escolas do ensino fundamental. A gente não tem, principalmente no Brasil, uma tradição de universidades, faculdades, como tem os presbiterianos, por exemplo, com a Mackenzie, né? Os católicos, né, que tem uma relação muito mais antiga, inclusive, com as universidades. Aqui a gente tem as PUCs e e a Universidade Católica de Salvador, por exemplo, né? Mas a gente não tem essa tradição. Mas algumas das escolas mais tradicionais do Brasil são escolas batistas. Se a gente pensar aqui na Bahia, por exemplo, o Colégio Taylor Egídio, que foi fundado em Salvador e depois transferido para Jaguaquara, é uma das escolas mais antigas, mais tradicionais, né, do Estado. Hoje tem um convênio, de fato, com o Estado da Bahia, o governo do Estado da Bahia, mas é uma escola fundada e durante boa parte do tempo, né, a maior parte do tempo, mantida exclusivamente pela nossa Convenção Batista Baiana. E de lá já saíram ministros, né, de Estado, embaixadores, né, pessoas de relevância nacional. Em Pernambuco, né, a gente tem também uma escola extremamente tradicional. O meu ex-pastor, o pastor Edivar, durante um tempo foi diretor da escola. Uma das pessoas que se formou nessa escola foi... Oh, meu Deus, eu não vou lembrar o nome do cara agora. Me ajudem aí alguém, professora Rivane. O autor do Alto da Compadecida. Me ajudem. Minha mente não está muito bem esses dias, né? E eu me lembro que o pastor Edivar, durante a comemoração do centenário da escola, né, recebeu... oh, meu Deus, eu gosto tanto dele e o nome sumiu agora. Recebeu, né? Ele já faleceu há alguns anos, mas no centenário dessa escola, eu esqueci. Suassuna, muito obrigado. Ariano Suassuna. Ô, gente, que vergonha. Como é que eu esqueço o nome do cara, né? Ariano Suassuna se formou na Escola Batista do Recife, né? E pastor Edivar se formou, terminou o ensino básico. E o pastor Edivar, na época que era diretor, né, fez uma festa de comemoração e me conta de como foi agradável receber Ariano Suassuna para comemorar o centenário da Escola Batista lá no Recife e o depoimento que Suassuna deu em relação ao período em que ele passou naquela escola e como foi importante estar naquele espaço, né, durante a sua formação. Então, há, portanto, um compromisso batista com a educação, não apenas a educação religiosa, né, como com a educação formal também. Então, para a gente continuar, eu quero só fazer uma distinção entre o que é educação cristã e o que é ensino religioso, né? Existe uma controvérsia hoje, principalmente por parte dos secularistas, né, a respeito do ensino religioso em escolas públicas. Há 1 ou 2 anos atrás, o STF já se posicionou favorável a isso, né? O ensino religioso confessional, negando uma petição do Ministério Público, não me lembro de qual estado, né, de que fosse proibido o ensino religioso confessional em escolas públicas, né? Mas o ensino, efetivamente, é o ato, sem querer ser redundante, né, é o ato de ensinar, né? É aquilo que eu estou falando para o meu aluno, né? É o conteúdo, é a investigação de como esse conteúdo pode ser compartilhado ou exposto de forma mais efetiva, está intimamente relacionado com a aprendizagem, né? Então, a aprendizagem depende do ensino, o ensino também depende da compreensão que você tem de aprendizagem. A educação é uma coisa um pouco mais ampla, é mais filosófica, conceitual, né? Então, quando eu falo em ensino cristão ou ensino religioso, eu estou falando do ensino da religião, né? É uma coisa que a gente faz nas nossas escolas bíblicas, e que é um compromisso batista. A gente precisa ensinar os novos convertidos a serem discípulos de Cristo pelo ensino da palavra, pelo ensino das doutrinas, pelo ensino da moral e da ética cristã. Isso acontece em um ambiente, normalmente um ambiente escolar, um ambiente informal, né?
Já a educação é mais ampla. A educação, ela não está relacionada especificamente ao que será ensinado, mas a compreensão que eu tenho de todo esse contexto de ensino, de aprendizagem, o embasamento filosófico, teórico que eu tenho a respeito disso, né? Portanto, pensar numa educação cristã não significa pensar em ensino de religião e nem necessariamente em ensino específico em uma unidade, como numa escola confessional ou numa escola pública, né? Eu, como professor, eu tenho o compromisso moral de pensar a educação a partir da perspectiva cristã. O que é que isso significa? Quando eu preparo a minha aula como professor, né, quando eu faço o meu planejamento, quando eu estou me relacionando com os meus alunos, eu tenho que pensar que o ser humano foi criado bom por Deus, mas que ele se rebelou, caiu, né, foi depravado, que Jesus Cristo morreu por causa disso e que todo ser humano pode ser restaurado pelo poder do Espírito Santo. Isso não se resume a ensinar o que é que Paulo está falando na carta aos Romanos. Isso se expande para toda e qualquer coisa que eu vou fazer. Se eu vou ensinar termodinâmica, né, equilíbrio de fases de substâncias puras lá para os meus alunos do curso de Química, eu tenho que pensar isso a partir de uma perspectiva cristã. Né? Se eu sou professor da pré-escola ou do doutorado, a minha forma de educar, né? E aí a gente já fala, né? Educar com atitudes, ações e palavras. A minha forma de educar tem que ser nessa perspectiva, né? Porque todo educador tem. Não existe neutralidade religiosa, nem existe neutralidade ideológica. Se a perspectiva da educação não for cristã, ela vai ser marxista, ela vai ser capitalista, ela vai ser ateísta, ela vai ser secularista. Não existe neutralidade, não existe uma educação que seja neutra. A educação, ela justamente é o relacionamento discipulador entre mestre e discípulo. Então, eu não consigo ensinar o meu discípulo sem ensinar para ele quem eu sou. Então, se eu sou ateu, eu não consigo ensinar ele, né, sem usar os pressupostos e a metafísica do meu ateísmo nisso, né? Os meus princípios religiosos ateístas, né, e ideológicos ateístas vão estar presentes na minha prática educativa. Eu posso não perceber isso especificamente do ensino. Eu vou ensinar, como eu falei, né? Equilíbrio de fases de substâncias puras, eu vou ensinar as leis. Vou ensinar como calcula ponto de ebulição, ponto de congelamento, né? Vou ensinar essas coisas. Agora, a perspectiva com que eu faço isso está fortemente influenciada por aquilo que eu sou, né? Então, isso a gente tem que ter em mente, né? E como batistas, a gente tem que defender. Veja bem, a gente não tem que impor, né? A gente não tem, dentro das nossas escolas, a gente não discute. São escolas confessionais. Mas a gente não vai impor isso para a escola pública, mas a gente tem que defender isso. Defender o laicismo genuíno, né? Eu, como professor cristão, tenho o direito, né? E a prerrogativa de educar como um cristão, né? Na perspectiva do cristianismo, né? Nesse sentido, né? A gente pode entender também, né, como mesmo na nossa atividade secular, né, fora do ambiente específico religioso, é importante que a gente tenha a ideia de discipulado, não necessariamente como palavra, né, mas um processo de formação de discípulos envolve mais do que o ensino, envolve o processo de educação de fato, né? Educação pública e gratuita tem forte influência da reforma cristã, né? Então, o secularismo tenta invisibilizar hoje o cristianismo e sua influência na educação pública.
Mas a verdade é que se hoje existe educação pública e gratuita garantida pelo Estado, isso não seria possível se lá em 1530 e poucos, né, Lutero já não estivesse implantando escolas públicas na Alemanha, e os reformadores franceses não estivessem fazendo isso também no interior da França, e os anglicanos não estivessem fazendo isso na Inglaterra, né? Mesmo não com a estrutura que hoje se tem, mas a ideia de que todo ser humano tem direito à educação formal, né? É uma ideia essencialmente protestante, por aquilo que eu falei, né? Eu preciso entender a Bíblia, né? Para que de consciência livre aceite as suas verdades. Tem um historiador, ele escreveu um livro que justamente se chama História da Pedagogia, Cambi, se eu não me engano, Francesco Cambi, ele é italiano, que ele diz o seguinte, ó: pode-se dizer que, com o protestantismo, afirma-se em pedagogia o princípio do direito-dever de todo cidadão em relação ao estudo. Ou seja, o princípio pedagógico é o seguinte: todo cidadão tem o direito à educação, mas também todo cidadão tem o dever de buscar a educação e de ser educado, né? Ou seja, eu tenho que ter o compromisso com a minha própria educação, mas o Estado, a minha comunidade, né, eu posso falar assim, o Estado pode parecer muito marxista, mas o Estado no sentido também de comunidade, a minha comunidade tem a obrigação de garantir que eu cumpra o meu dever, né? Pelo menos no seu grau elementar, e o princípio da obrigação e da gratuidade da instrução, lançando-se as bases de um conceito autônomo e responsável de formação, não estando mais o indivíduo condicionado por uma relação mediada de qualquer autoridade com a verdade e com Deus. Essa última parte é importante, né? A visão protestante de educação naquele contexto, né, do final da Idade Média, século XVI, é de que a busca pela verdade e a busca por Deus não pode ser mediada por uma autoridade eclesiástica. É o conceito sacerdotal, né? A Igreja Católica Romana usa o conceito de sacerdote para os seus ministros, né? Então, o padre tem a função de mediar a relação do fiel com Deus. O que é que a reforma protestante faz? Um outro conceito de sacerdócio, que é o conceito de sacerdócio universal. Todo crente é sacerdote de sua própria vida e o único mediador entre o homem e Deus é Cristo, né? Então, a educação pública, naquele contexto, garante, né, surge nesse sentido. Eu tenho que educar o ser humano para que ele mesmo possa buscar, na leitura da Bíblia, a verdade e a sua relação com Deus, né? Eu, obviamente, vou ensinar, mas toda pessoa tem que ter a capacidade de ler, né? E nós, como batistas, temos um princípio fundante que é a competência do indivíduo, né? Cada indivíduo está capacitado por Deus para tomar suas decisões em relação à sua vida espiritual. Então, eu não posso mais impor uma visão de mundo. Essa visão, ela pode ser compartilhada, mas cada indivíduo agora tem a capacidade de compreender, naquele contexto, particularmente a Bíblia, de forma autônoma. Isso, obviamente, vai se desdobrar, né? A escola pública, no conceito mais amplo, vai surgir, né? Mas um estudo de caso importante que eu trago é justamente a importância da escola bíblica nesse contexto, né? Esse carinha aqui é deixa eu lembrar o nome dele aqui, Robert Raikes, né? Isso aqui é uma ilustração, né, que mostra mais ou menos em que contexto, né, é que a EBD é criada, né? Ele era anglicano, né? E o que é que ele percebia na época dele? Crianças, né, já trabalhavam nas fábricas 12 horas por dia, de segunda a sábado, né? O único dia que eles tinham livres era o domingo, e normalmente no domingo, depois de 12
horas diárias, 6 dias por semana de trabalho árduo, né? Inadequado, né? Já era inadequado para adultos, imagine para crianças, né? A delinquência juvenil se espalhava pelas ruas da Inglaterra. Então, em 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, o Raikes ele funda o que hoje a gente conhece como Escola Bíblica Dominical. Ele basicamente reúne as crianças, né? No domingo, às 10 horas da manhã, as crianças chegavam a uma casa de uma senhora que ele usava essa casa, e assim, aí essa senhora era a professora, né? Para aprender a ler, né? Depois que os meninos estavam alfabetizados, inicialmente eram realmente só meninos, depois que esses meninos estavam alfabetizados, então esses meninos passavam a aprender sobre as doutrinas da igreja, estudando diretamente a Bíblia, né? Isso acontecia no período da tarde, depois do almoço, e das 14 às 16, e das 16 às 17, esses meninos ainda tinham que recitar o catecismo da Igreja Anglicana, né? Então, veja bem, isso depois se expande, as meninas passam a frequentar também essas escolas. A própria Igreja Anglicana, na época, é contra, porque acredita que a escola faz com que a igreja perca o controle sobre a educação religiosa dos seus fiéis, e que isso poderia ter consequências, né? Que era um medo também do catolicismo romano antes disso. Mas o fato é que, até 1831, as escolas dominicais ensinavam semanalmente 1.250.000 crianças em toda a Inglaterra já. Então, de 1780, né, quando a primeira EBD surgiu, até 1831, portanto, depois de 51 anos, essas escolas bíblicas já estavam espalhadas em toda a Inglaterra e já atendiam a 1.250.000 crianças, que era 25% da população da época. Eu não posso precisar se era 25% da população de crianças ou população geral. Não estava no Wikipédia isso, né? E essa estrutura criada por Raikes é justamente o que mais tarde vai fundar o sistema escolar inglês, né? Então, grandes escolas, como a King's College, por exemplo, se bem que King's College é uma universidade, né? Mas tem, eu esqueci, eu não consigo dizer agora, uma grande escola inglesa de educação básica, ou a King's Educação Básica, eu não me lembro, depois eu dou uma olhada nisso. Mas as grandes escolas inglesas da educação básica surgem justamente a partir da escola bíblica dominical, né? E você vai ter isso em todo o mundo protestante, né? Alguns anos atrás eu vi uma entrevista de um professor, que eu não me lembro o nome, do programa de Marília Gabriela, e ele fala da relação que as pessoas têm com a educação em função da sua tradição religiosa. E ele compara principalmente países protestantes, países de tradição protestante, com países de tradição católica. A gente deve ao catolicismo romano as grandes universidades, né? Se você for observar aí, universidades com mais de 1.000 anos, todas elas são católicas, no mundo ocidental, né? Tem algumas universidades milenares também no mundo islâmico, mas todas as universidades com mais de 1.000 anos são católicas, né? E você tem uma relação específica por causa disso com a educação do povo, né? Para quem eram as universidades? Era para a elite, né? E até pouco tempo no Brasil era assim também. Então, o título acadêmico era quase um título de nobreza, né? Então a pessoa era burguês, né? E virava advogado, virava médico, virava filósofo, né? Matemático, ganhava um título. Então, normalmente, para a pessoa ir para a universidade, ela teria que ter tido uma educação razoável, básica, que não se dava em escola normalmente, né? Mas em casa, um tutor que ia na casa ensinar.
e as elites do país, né, estavam nessas universidades. Então, até hoje, em países de tradição católica, a relação que a gente tem com a educação, né, digo a gente porque o Brasil tem essa tradição católica, é de que a educação é um meio de progredir socialmente. Então, por que é que eu vou para uma universidade normalmente? Eu vou para uma universidade porque eu quero mudar o meu patamar econômico e social. Então, eu vejo no curso universitário uma forma de ganhar prestígio e de ganhar mais dinheiro. Basicamente é isso. E aí eu me lembro quando começaram a surgir os bacharelados interdisciplinares, aqui em Santo Antônio a gente tem o de saúde, e quando a gente se reunia para discutir essas coisas, a primeira pergunta que alguém sempre fazia, quem se formar nesse bacharelado interdisciplinar vai trabalhar com o quê? É a nossa natureza, é a nossa relação que a gente tem com a educação. Eu só ensino, eu só estudo porque alguém me diz, ó, estude para você melhorar de vida, para você ser alguém na vida, essas coisas todas. Ser alguém na vida no sentido de ter mais status social e econômico. Nos países protestantes, o que você tem é um investimento na educação básica, começando com Lutero, né? Lutero convence os príncipes alemães que a educação precisa ser pública e gratuita. E quando os príncipes alemães não podem fazer isso, os conselhos municipais deveriam fazer. Quem quiser conhecer um pouco do pensamento de Lutero sobre isso, tem esse livretozinho aqui, ó, Lutero e a Educação, é um livro muito bom, fácil de ler, rápido. E aí ele vai espalhar escolas no interior da Alemanha toda, né? E aí o que é que você tem como herança dessa postura protestante em relação à educação? A educação não é um privilégio, a educação é um direito. Mais do que isso, a educação é o que nos estabelece, né? É o que nos dá o estatuto de ser humano. Então, nos países de tradição protestante, ninguém me perguntaria, por exemplo, quem se forma no bacharelado em interdisciplinar em saúde vai trabalhar com o quê? E eu digo isso porque a estrutura universitária desses países é assim. Se você for, por exemplo, para uma universidade americana, você vai fazer bacharelado, por exemplo, em ciências sociais, você vai passar 3 anos na universidade e vai sair da universidade sem profissão nenhuma. E isso é absolutamente natural, porque a educação não é para te ascender socialmente. A educação é para te transformar em ser humano. Então, não é apenas um direito, né? É um direito, mas é uma obrigação de todo ser humano. Culturalmente, todo ser humano tem que ser educado, né? Então, a relação muda com o processo de educação. Eu me torno mais humano quando eu sou educado. Então, eu não estou preocupado, né? Com o que eu vou fazer quando terminar o meu curso de Ciências Sociais lá em Stanford. Né? Agora, se eu quero, por exemplo, fazer alguma coisa específica, eu vou complementar essa formação. Né? Eu vou fazer ciências sociais, depois eu faço uma complementação em direito, em economia, em qualquer outra coisa, ciências sociais ou aplicadas, né? Em história, em uma licenciatura, e vou trabalhar com aquilo. Né? Mas não é incomum, não é estranho alguém terminar uma graduação, um bacharelado em humanidades, por exemplo, sair da universidade sem qualquer tipo de formação profissional específica e viver a vida dela. Né? Essa relação com a educação é importante no mundo protestante. E muitas vezes as próprias escolas, né, de pedagogia, de educação, as nossas universidades tentam invisibilizar isso, né, como se o humanismo secular fosse o único responsável por esse estágio, né, educacional e humano, moral que a gente se encontra hoje. Com moral, eu acho que eles podem até pegar, podem até se gabar disso, já que eu não vejo muita vantagem no estado moral em que a gente se encontra hoje. Né? Para concluir, então, deixa eu ver se eu consegui 10:20. Né? A gente poderia dizer que a nossa única missão como cristãos é evangelizar. Né? Agora, mais do que pregar a palavra, é necessário viver a palavra. Né? Uma coisa importante, a conversão inicia o processo de santificação. A gente já estudou isso nas aulas presenciais ainda, né? A doutrina da salvação.
Então, a regeneração, né, que é aquilo que acontece quando a pessoa levanta a mão lá, ele só inicia o processo de salvação. A partir disso, se dá a santificação, que começa naquele momento e termina quando o corpo for glorificado, né? Portanto, a pregação evangelística, obrigatoriamente, tem que ser seguida de discipulado relacional e ensino bíblico, né? E eu digo mais, tem gente que vai se converter sem pregação evangelística. Da perspectiva do relacionamento de discipulador, muitas pessoas vão ser levadas a Cristo e vão ser cristãos autênticos e firmes, porque não se converteram por uma palavra de um momento, mas se converteram por uma história de relacionamento com alguém que era verdadeiramente cristão e que ensinou a essa pessoa que era ser cristão, né? Então, novos cristãos não são feitos com milagres, nem com profecias, nem com revelações. Novos cristãos são feitos com discipulado relacional e ensino bíblico. É assim que o evangelho se estabelece. A educação cristã e o ensino religioso biblicamente referenciado, né, sempre foi um distintivo batista, e a gente precisa se orgulhar disso também, para que essa tradição seja mantida em nossas igrejas. Então, se eu pudesse resumir a aula de hoje, né, não evangelizar e ensinar, né, são coisas que devem ocorrer simultaneamente, né? Não há evangelismo consistente sem ensino, e, ao mesmo tempo, o ensino pode ser a nossa melhor arma, ou a nossa melhor ferramenta de evangelização. Na semana que vem, a gente vai começar um tópico importante, que é liberdade religiosa. Eu ainda vou ver se a gente vai fazer em uma aula só ou em duas, né, seguindo o conselho de Dona Rosilene. Quando o assunto for muito profundo, a gente dividir em duas aulas para poder não gastar tanto tempo, né? Mas por hoje é só, né? Se Deus quiser, nos vemos no próximo domingo. O pastor está com a palavra. Rapaz, Dona Rose tem uns conselhos poderosos. Glória a Deus. Nós queremos bendizer ao Senhor por mais uma vez poder estudar a sua palavra, agradecendo a Deus pela vida de Uja, a sua família, que tanto tem contribuído para nosso crescimento espiritual e entendimento das coisas, né? Isso é maravilhoso. Nossa EBD tem sido extremamente valiosa. E eu gostaria, já agora encerrando a nossa EBD, de convidar você para o nosso culto da noite. Nós teremos o pastor Enio da IBSAGE, que nos trará a palavra. Enio é ministro de louvor lá na IBSAGE, ele também pastor já há muito tempo naquela igreja. Ele nos trará a mensagem de Deus nessa noite. E eu quero convidar você a estar conosco às 18 horas. O nosso culto começa e umas 18h20, 18h30, o pastor Enio estará nos trazendo a mensagem. Vamos orar encerrando o culto desta manhã, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo tão precioso aqui na Tua presença. Muito obrigado porque nós pudemos estudar sobre educação religiosa, nós pudemos estudar sobre a educação no contexto da EBD e como ela tem influenciado nossa vida, como ela tem influenciado a cultura do nosso país, ela tem influenciado a história do nosso país. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem usado o professor Yuji para nos abençoar de forma poderosamente. Pedimos a tua bênção sobre esta família, o teu cuidado de uma forma especial sobre esta família, Senhor. E agora nós te imploramos, nos prepara para o culto de logo mais à noite, ser com o pastor Enio, que nos trará a palavra, que seja um tempo mesmo poderoso na tua presença, que o teu Santo Espírito tenha a liberdade de nos falar de uma forma poderosa nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por teu cuidado, por teu amor em nossas vidas. E te imploramos, continua conosco. Essa é a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até logo mais à noite no culto da família. Um cheiro. Tchau, tchau.